Shalom, amigos. Rabino Jacques Kukierkorn, falar com vocês hoje sobre Parashah Vayeshev. Nós lemos em Gênesis 39, versos 2 e 4. O Senhor estava com José, ele foi um homem de sucesso, ele ficou na casa do seu mestre egípcio, e quando o seu mestre viu que Deus estava com ele e que Deus dava sucesso para as atividades que o José participava, ele começou a gostar dele, e ele fez que ele fosse o assistente pessoal da casa e pôs a cargo de toda a casa, colocando nas mãos dele tudo o que ele tinha. É interessante que, apesar das circunstâncias difíceis nas quais José chega no Egito, rapidamente ele chega a ter grande sucesso em tudo que ele faz. Ele chega a ter uma grande proeminência, e José, o hebreu, ele se acha vivendo como um egípcio, vivendo uma vida egípcia plena. Evidentemente, ele logo vira uma vítima de uma tentativa de sedução e uma falsa acusação, na qual ele termina na cadeia. Porém, isso é só um pequeno desvio, uma pequena dificuldade no caminho dele na grande escalada meteórica dele para a fama e para a fortuna. Eventualmente, ele se faz muito rico, muito conhecido, muito famoso, e essa, de fato, é como uma história judaica na diáspora. Esse é um modelo do que vai ser no futuro a história dos judeus na diáspora. Ele é exilado da sua casa, da sua terra, ele se encontra tendo que se aculturar, se assimilar, e essencialmente virar mais egípcio que os egípcios. Ele muda seu nome, a sua persona, que é quem ele mostra para o mundo exterior. Ele dá conselhos sábios para o líder local, como os judeus têm feito daquela data até hoje, 3.000 anos. Quantos judeus, através da história, buscaram encontrar o balanço entre viver numa sociedade predominantemente não judaica e, ao mesmo tempo, manter sua identidade judaica? Por exemplo, na Idade Média haviam os judeus da corte, chamados Standlanim, na Europa, ou no século XIX, e dos quais, no século XIX, o pensador russo-judeu Yehuda Leib Gordon criou a frase: ser um judeu na casa e uma pessoa normal na rua. Esse balanço tão delicado ainda existe hoje em dia. O Gordon, Yehuda Leib Gordon, talvez quis dizer que para o judeu ter sucesso no mundo, ele tinha que esconder sua identidade judaica, mantendo separada e escondida dentro de casa. E que nós devemos tomar nomes locais da sociedade onde nós estamos e falar o idioma local e nunca mostrar nenhum tipo de conflito de identidade ou qualquer, digamos assim, uma lealdade dividida. A noção que o judeu pode pertencer completamente se assimilar numa outra sociedade que não seja a sociedade judaica é a essência da ansiedade, por exemplo, que o Theodor Herzl sentia. Num livro uma peça que ele escreveu em 1894, que chamava O Novo Gueto, ele lida diretamente com a questão da questão judaica e o que ele vê como uma emancipação que não está tendo muito sucesso dos judeus da Europa. A solução para ele, para o Herzl, se formaliza, se cristaliza eventualmente depois que um outro hebreu foi acusado falsamente e envergonhado e julgado em Paris, e o resto, você já sabe o resto da história.
para o Herzl e para tantos outros, o sionismo vira a resposta de não ser aceitado pelas culturas que nos receberam e pela sociedade que nos receberam. E os sionistas, então, decidem construir um Estado judeu baseado nessa ideia. Porém, uma vez que você cria um Estado judeu, você cria um outro problema. Qual é o problema? Você ser perguntado, você é judeu ou você é brasileiro? Você tem uma lealdade a Israel ou ao Brasil? No Brasil, não sei se ninguém tratou desse tema. Eu posso dizer o que Mordecai Kaplan, o fundador do movimento reconstrucionista, disse aqui nos Estados Unidos. Ele disse que ser um judeu norte-americano não significa que os judeus têm uma lealdade dividida a duas civilizações, a Israel e aos Estados Unidos, porém que eles têm uma dupla lealdade, que permite a eles viverem tanto uma vida judaica como uma vida norte-americana. O judeu, Kaplan dizia, não tem que ser 50% judeu, 50% norte-americano, ele tem que ser 100% de ambos. Kaplan estava tentando explicar essa questão que é uma das mais difíceis, né, de viver em duas civilizações diferentes e que ele se recusava a dizer eu escolho esse ou outro, eu escolho ambos. A história do José chegando no Egito e o sucesso todo que ele chegou é um começo maravilhoso, um início maravilhoso para criar essa drama que é tão emocionante depois no futuro, quando ele vai subir ao poder, eventualmente se reconciliar com os irmãos. Porém, a história do Gênesis poderia ter parado aqui, né? Dayenu. Ou seja, seria suficiente para criar uma conexão com o judeu moderno hoje, chegando nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, na Austrália, na Argentina, no Brasil. Chegando a uma grande proeminência e esquecendo o seu judaísmo. Porém, a situação do José no Egito traz à mente essa pergunta imemorial, que é como que nós fazemos para nos mantermos judeus fora da terra de Israel, fora de um contexto judaico grande, quando você está cercado por não-judeus. Eu creio que seria interessante a gente tentar ler os resultados desse último pesquisa do Pew Center, se essas pessoas que fizeram esse estudo tivessem entrevistado José para estudar a sua identidade judaica. A Torá nos conta que Deus estava com ele e que ele era identificado como um ivri, como um hebreu. E quando você corre para o fim da história, nós vemos que José sabia a importância de retornar para a terra, retornar para suas origens, mesmo que fossem somente seus ossos. Você já sabe que no final da história ele pede que os ossos dele sejam levados para Israel. E então nós vemos aqui os três pilares, os três pontos mais importantes para a existência do judaísmo. Deus e a Torá, o povo e a terra, conexão com a terra de Israel. Esses três pontos são os que historicamente têm permitido aos judeus, a existência dos judeus, e que nós podemos, estando conectado com os três pontos, nos sentirmos como gente de sucesso, como o José foi. Hoje em dia, muitos de nós vivemos em sociedades abertas, onde não existem essas linhas entre a vida pública e a vida privada. Nós não temos que ter uma identidade dupla, como dizia Yehuda Leib Gordon. E alguns dizem que se Herzl tivesse vivido nos dias de hoje, não naqueles dias, ele nunca teria se preocupado com essa questão de emancipação, ele nunca teria se preocupado com a questão do sionismo. Então, como teria sido a nossa vida, como seria a nossa vida hoje se todos nós fôssemos como José?
nós seríamos irreconhecíveis como judeus, sem tentar estragar contar o resto da história que vai acontecer semana que vem. Não nos esqueçamos que a grandeza do José vem, evidentemente, do talento natural que ele tinha para sonhar e para interpretar, porém, ao mesmo tempo, sem esquecer do seu Deus, do seu povo e das suas origens. É isso aí. Shabbat Shalom.